Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, muita paz para todos nós, muita luz. E obrigada, Obrigada por estar aqui e que Deus possa então nos abençoar, iluminar as nossas vidas, os nossos caminhos. Eu me chamo Vera e estamos aqui hoje mais uma vez para as reflexões sobre os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, junto do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Então hoje o nosso assunto é sobre o capítulo 12 do Evangelho, Amai os vossos inimigos, e o item, dar a outra face. Então vamos iniciar, vamos ver o que está escrito em Mateus, Daí ele diz: aprendestes o que foi dito, olho por olho e dente por dente? Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal que vos queiram fazer, que se alguém vos bater na face direita, lhe apresenteis também a outra. E que se alguém quiser pleitear contra vós para vos tomar a túnica, também lhe entregueis o manto. E que se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminhais mais 2000. Dai àquele que vos pedir, e não repelais aquele que vos queira tomar emprestado. Então, meus irmãos, o povo judeu era seguidor das leis civis de Moisés e tinha os princípios, então, que permitiam o tratamento lá na época de olho por olho e dente por dente. Era uma forma natural, das relações sociais daquela época. Amar os vossos inimigos, fazer o bem a quem nos odeia, e orar por todos que nos perseguem e nos caluniam, são orientações do nosso Mestre Jesus, como está aqui no que nós lemos no capítulo 12. Ali indica que os cristãos devem ter uma postura diferenciada, diante das ofensas recebidas. Como podemos, então, alcançar essa postura orientada por Jesus? Como evitar, então, as reações de revide ou as reações de vingança, às vezes assim, que brotam em nós? Como lidar com as ofensas desta, e de outras vidas que a gente nem lembra, muitas vezes sem saber, elas brotam. Então, nesse item apresenta a outra face, que é o nosso tema do Evangelho de hoje, trazido por Allan Kardec. E nós, e você? Ou melhor, será que eu também? Será que nós já conseguimos passar por cima, então, das ofensas que nos são dirigidas? Qual é a nossa reação com relação às ofensas? E como lidamos com a violência que nós vivemos nos dias atuais? Lá na lei mosaica, como a gente tinha falado, na primeira revelação, Moisés precisou ser firme com o povo na época primitiva, que poderia muito bem ser nós naquela época. Então ele organizou as leis civis, com olho por olho e dente por dente. Mas logo Cristo nos traz na segunda revelação a lei do amor e disse que também não veio descumprir essa lei, mas ele lá falava dos 10 mandamentos, que é a lei divina, Então Jesus trouxe outro olhar para nós aqui na Terra. Jesus, ele foi um exemplo na sua missão do início ao fim, quando ele esteve conosco, com exemplo de perdão, de amor, de humildade,
e de tantos outros exemplos que ele nos ensinou, que ele nos deixou. Mas principalmente falando do perdão, né? Daí eu fico pensando que o perdão ele faz parte de toda a nossa existência, porque nós temos que perdoar, ou nós temos que ser perdoado. Então essa é uma questão libertadora, e é para o nosso aprendizado. Mas esse é um assunto muito vasto. Então, o que seria isso, né? Apresentar a outra face. Quer dizer que alguém que nos faz mal, nos ofende, e a gente tem que deixar assim? Ou agir da mesma maneira, com a outra ofensa? Bateu aqui, tá? Bate aqui de novo? Ou outra ofensa ali que também que nós podemos revidar? O que Jesus, claro que ele não estava falando disso. Jesus estava falando dessa forma de encarar, de olhar a situação de uma maneira diferente. Oferecer a outra face é ter um outro olhar a respeito da situação. Se alguém te ofende e a gente se coloca no lugar dessa pessoa que nos ofendeu, tentando entender a situação, tentando entender o porquê que de repente houve aquela ação, porquê que ela está agindo dessa maneira, aí nós vamos ver com outros olhos, né? Nós vamos ter um outro sentimento e não vai nos agredir tanto, mesmo que seja algo muito sério. Tá? Quando nós temos essa empatia, né? Esse não reagir o instintivo. Tá? Então nós podemos, no momento, desculpar, que desculpar é tirar a culpa, né? Isso já ameniza a situação. Mas ao contrário, nós fazemos o quê? Nós deixamos o nosso orgulho falar mais alto. E muitas vezes já saímos para o revide, para o ataque, né? Ofendendo também. Então, muitas vezes achamos que seria também uma humilhação deixar passar uma ofensa. E aí é que esses ensinamentos, a outra face que Jesus nos fala, meus amigos, e tantos outros ensinamentos, dos exemplos que nós temos também da espiritualidade amiga, tá? Que é muito mais difícil é ter a coragem de não revidar. Isso sim é muito mais difícil. É como diz que se fazemos igual a que nos ofende, que mérito temos nós? Aí fica o questionamento. Se Jesus aqui na Terra, quantas vezes foi humilhado? Então, quem somos nós, né, meus irmãos, para achar que não podemos ser humilhados? Isso faz parte do nosso aprendizado. Tem os exemplos de Chico Xavier, né? Quantas vezes ele foi humilhado. Tem a história da irmã que pede para o Chico escolher, né, a família ou aquele trabalho na casa deles. E aí Chico abraça ela e diz, minha irmã, né? Então, quanta humildade. Então, um trabalho pessoal que nós temos que ficar desenvolvendo, né? Tem uma frase que diz que depois do mestre Jesus, martírios são troféus. Então, a outra face é a forma de vivenciar a situação, que vai nos propiciar trabalharmos o perdão.
Então, meus irmãos, quando aprendermos um pouco mais, né, nós vamos entender que muitos dos nossos sentimentos, eles nos aprisionam, tá? Mas o perdão, esse perdão sim, o perdão é libertador, tá? Que nós então possamos, né, aplicar isso e pensar isso. Vamos viver muito melhor, vamos viver de uma maneira mais autêntica, podendo, né, trabalhar os nossos sentimentos de não revide e ter esse entendimento em cada situação, que possamos espelhar aquilo que estamos sentindo. E isso sim foi o que o Mestre nos ensinou e está nesse Evangelho, né, nos esclarecendo com bênçãos, né, para o nosso aprendizado, daquilo que tudo que nós viemos, porque nós somos viajores desses tempos e nós escolhemos estar aqui. Então, esse é um grande ensinamento para nos trabalharmos e, com certeza, esse mérito de deixar o nosso orgulho, de deixar passar, de poder entender os nossos irmãos que estão muitas vezes carentes e no momento vivendo situações estressantes. Então vamos puxar desse aprendizado, podendo estar com o Evangelho dentro do nosso coração, podendo estar aplicando aquilo que o nosso Mestre, né, há 2000 anos nos deixou. É a hora, agora é a nossa hora e não vamos desperdiçar essa chance. Eu gostaria mais uma vez de agradecer essa oportunidade e de desejar a todos que continuem aprendendo, ensinando, fazendo essa troca e com muita paz, com muita luz no coração, vivenciando cada vez mais essas palavras maravilhosas que tanto nos auxiliam. Muito obrigado, paz e luz a todos, que assim seja. Muito obrigada.